Olá pessoal, quarta-feira, dia 25 de novembro, nesse momento, 20 horas 47 minutos, a gente está aqui para poder fazer o nosso overview de mercado, resumo dos 3 primeiros dias de movimentação do nosso mercado em relação aos grandes fundos globais que operam não só o nosso país, mas o planeta Terra inteiro, mas dando a informação das pressões de compra e venda que eles têm em relação aos nossos ativos. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite, se você estiver passando por aqui, a você se inscrever no nosso canal. Pessoal, a gente tem aqui um vasto conteúdo sobre o comportamento do fluxo externo em relação aos nossos ativos, assuntos do mercado financeiro. Então, eu falo sempre com todo mundo, dê uma maratonada dos nossos vídeos para você ganhar rodagem com esse conteúdo, ficar craque e se juntar aí a mais de 17.100 pessoas que se inscreveram no nosso canal. Sejam todos vocês muito bem-vindos, mas é aquele recado de sempre. No mercado financeiro não existe almoço grátis. Então, maratone nos nossos vídeos, anote onde que tem as pressões para que você vá ganhando rodagem em relação ao nosso conteúdo. Então, também você pode ativar o sininho de notificação, porque a gente está soltando muito vídeo agora durante a semana, inclusive a gente soltou ontem, durante o mercado rolando, e no dia de hoje com o nosso overview. E aquele recado de sempre, né pessoal? Se você gostar desse vídeo, senta o pé na porta e já deixa o seu like, espalhe para as pessoas que fazem parte do seu grupo de amizades, pessoas que estão no mercado financeiro, para conhecer o nosso trabalho, que a gente acha de suma importância vocês perceberem onde que os grandes fundos globais estão atuando. Então, vou pegar aqui em relação à movimentação desses 3 dias, olha que interessante pessoal. A gente teve aqui, exatamente já ordenamos para vocês, dos ativos com a maior valorização semanal para menor. Dá uma olhada que dos 10 ativos que eles estão mais comprando na semana, olha aqui, olha a movimentação aqui do nome da empresa colorido com a mesma cor da variação percentual, ou seja, tem fluxo comprador semanal nesses ativos e no dia de hoje, desses 10 ativos que estão mais subindo na semana, hoje eles compraram 8 deles. Se você dá uma olhada aqui na nossa legenda, se você for a primeira vez que está contando aqui com o nosso conteúdo, a gente tem uma legenda aqui de altas e baixas, onde que a gente pinta a cor de maiores altas acima de 1%, 2, 3 e 4. E da mesma forma, um ambiente de baixa. Se você vê o nome da empresa pintado com a mesma cor, significa que teve fluxo no mesmo sentido em relação à movimentação da semana. E se você vê o código do ativo pintado da mesma cor aqui em relação a essa legenda, teve fluxo ou comprador ou vendedor no mesmo sentido em relação aos grandes fundos globais que operam no nosso mercado. Portanto, nessa semana, as 10 maiores altas eles estão atuando numa ponta compradora. E se a gente alongar um pouco mais aqui, pessoal, se a gente pegar até Equatorial, das 22 maiores altas do nosso mercado, eles compraram 21 dos ativos. Dá uma olhada que no dia de hoje, eles tiveram uma ponta compradora em 8 dos 10 ativos que estão mais subindo na semana. Pô, Renato, mas CSN está verde aqui por quê? Num subiu 2,52, então está aqui classificado com verde mais escuro. Mas na semana está subindo 16, pessoal. Os Minas subindo 18. CVC hoje subiu quase 10%. Como é que teve CVC no dia de hoje, pessoal? Olha aqui, ponta compradora Futebol Clube. A gente tem aqui também, para informar para vocês, isso daqui, ó. Eu posso ordenar do maior para o menor da movimentação do dia de hoje. Então, das 10 maiores altas do dia de hoje, eles tiveram uma ponta compradora em 7 delas. E se a gente aqui ordenar para vocês dos 10 ativos com maior desvalorização do pregão de hoje, olha o que a gente vai ter aqui, pessoal. Eles andaram numa ponta vendedora em 8 deles. Então, muito atento, anote para que você saiba onde que você está se metendo em relação às movimentações que a gente passa para vocês nos vídeos do final de semana e também no pregão de quarta-feira, depois que a gente faz esse overview para que vocês fiquem craques em relação a esse conteúdo. Eu quero passar também para vocês em relação ao nosso canal, é o seguinte, pessoal, a gente está na quarta-feira, voltando aí o pregão de quinta e sexta, mas dá uma olhada no nosso gráfico do Ibovespa Ambiente Semanal. A gente passou aquele patamar de 107.700 pontos, que era resistência até na semana passada. A gente tinha até comentado com vocês que com o ímpeto de fluxo externo, era muito difícil a gente segurar. E realmente aconteceu exatamente isso nessa semana. A gente subiu
1,2 na segunda, 2,2 ontem e hoje a gente fechou com uma alta de 0,3 no nosso mercado, rompendo esse patamar. É claro que a gente sabe, a semana não terminou ainda, só que a gente já está nos 110 mil pontos e eles estão empurrando o nosso mercado desde os 93 mil pontos, pessoal. Então, muito atento nessa movimentação que eles fazem em relação ao nosso mercado. Eu quero demonstrar aqui para vocês também que no vídeo de ontem a gente chegou a comentar com vocês sobre as altas do nosso mercado em relação aos ativos com um universo de mais de 200 ativos. Olha o que a gente pegou aqui hoje para poder comentar com vocês. Olha que interessante. A gente pegou aqui hoje somente os ativos do Ibovespa, que a gente tem na carteira atual, 77 ativos. Dá uma olhada, pessoal, as 40 maiores altas dos ativos do Ibovespa no dia de hoje. Eles compraram 26 delas, fluxo financeiro de 368 milhões total. Em relação à movimentação dos ativos que eles compraram, média de compra de 23 milhões e 17 de venda, sendo que de compra 1,88 de alta. E se a gente verificar aqui, os ativos que mais subiram é o que eles mais compraram. Se a gente pegar aqui até as ações de Energisa, a gente tem aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 14. Dos 14 ativos que uma maior valorização no dia de hoje, eles compraram o quê? 11 deles. E eu vou comentar aqui o outro lado para vocês, ó. E dos ativos que mais caíram no dia de hoje, pessoal. Olha aqui, 145 milhões de fluxo de venda, sendo que eles tiveram 14 ativos compradores e 18 vendedores. Mas dá uma olhada aqui, pessoal. Dá uma olhada, ó. 3, 6, 9, 10. Dos 10 ativos que mais caíram hoje, eles venderam 8 deles. Então, aqui a gente está para vocês ficarem atentos em relação à movimentação do dia, à movimentação da semana, que é o nosso principal fator para fazer o nosso overview de quarta-feira, para vocês ficarem antenados em relação ao fluxo dos nossos ativos. E eu vou comentar também com vocês rapidamente aqui a movimentação por parte deles no mercado futuro em relação aos corretores estrangeiros, nos contratos futuros do índice e também do dólar. No índice, dá uma olhada. A gente teve, na semana passada, uma ponta vendedora. A gente chegou até a comentar com vocês que eles estavam administrando. Nessa semana, segunda, venderam um pouco. Quando chegou no dia de ontem, as corretoras estrangeiras lavaram a égua numa ponta compradora, ajudando a empurrar o nosso mercado, do jeito que a gente já tinha feito o vídeo, falando dos ativos do mercado à vista que ajudaram a empurrar. Em relação ao pregão de hoje, também uma leve ponta compradora. O nosso mercado terminou praticamente aí no 0 a 0 e as corretoras estrangeiras estão o quê? Empurrando o nosso mercado. Em relação à moeda americana, lembra que a gente já está falando com vocês todas as semanas que eles estão numa ponta vendedora no dólar futuro? Olha aqui, ó, essa bolinha é o fechamento de cada semana. Então, 1, 2, 3 e a gente já está aí na metade da quarta semana e o quê? Ponta vendedora Futebol Clube, o contato Z do dólar começou 5,78. Bateu hoje o fechamento 5,32 e eles o quê? Ponta vendedora do Futebol Clube. Pode acontecer que você chegue e fala, Renatão, eu tô com uma dúvida, por quê? Lá na sua página, você tem as informações que você publica pra gente todos os dias, só que eu tô vendo aqui, ó, se a gente descer, inclusive antes de descer, pessoal, eu quero agradecer as 1.084 pessoas, né, os seguidores aqui do nosso canal, inclusive é formato blog, porque eu comecei desde 2009, então aqui embaixo tem as nossas redes sociais, e você pode pintar uma dúvida, porque é o seguinte, ó, nós temos aqui os contratos em aberto do Ibovespa, dólar e juros, e a posição do investidor estrangeiro em relação ao mercado à vista, mercado de ações. Bom, no mercado de ações eles estão acumulando 26 bilhões e 700, dados até o pregão de segunda. Como a gente fez um vídeo na terça, que foi ontem, com uma avalanche compradora, isso tende a aumentar. E no dia de hoje, como vocês viram lá, a ponta compradora também existente, pode aumentar mais ainda. Então, o que está rolando, de repente, de alguma dúvida que alguém possa ter em relação a esse nosso vídeo? Vocês estão vendo aqui que nos contratos do Ibovespa Futuro está descendente? Por quê, pessoal? A gente sabe que tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. Nada contra nenhuma instituição nacional. Só que a gente, pelo histórico de mais de 10 anos de fluxo, a gente tem muito mais ênfase de abordar o investidor estrangeiro que opera por uma instituição internacional que opera no nosso país. Por quê? Porque esta instituição tem escritório em qualquer buraco do planeta Terra. Nada contra as nossas instituições, muito pelo contrário, só que a gente tem o âmbito do investidor estrangeiro operando por corretora nacional, um fluxo assustado, conforme a gente brinca aqui no nosso conteúdo. Só que fiquem tranquilos, porque ao longo do tempo essa aderência existe. Nesse momento não está existindo em relação ao índice futuro, só que se vocês perceberem, em relação ao dólar, está tendo. Eles começaram esse contrato com mais de 90 mil contratos.
e agora chegaram a virar no pregão de ontem para uma ponta vendedora. Já estão com 13 mil contratos de ponta vendedora no dólar futuro. E a gente tem exatamente essa movimentação relatada para vocês em relação à movimentação do dólar no nosso mercado pelas corretoras estrangeiras. Fechou? Então, se você quiser saber mais em relação a esse nosso conteúdo, aqui em cima, pessoal, tem uma aba chamada A Ideia do Blog. Dá uma lida para você ter mais ou menos uma noção do que a gente trabalha. Agora, se você quiser se aprofundar, tem uma guiazinha aqui que eu peço ao pessoal para preencher o nosso formulário e aguardar a minha disponibilidade. Eu já vi que tiveram algumas pessoas no nosso último vídeo falando: Renato, como é que eu faço para ter essas informações A, B ou C? Pessoal, aqui no nosso canal a gente retrata para vocês a expertise do fluxo externo. Aqui a gente não tem nenhum vínculo comercial, a gente quer deixar o investidor, pessoa física, craque, exatamente nisso daqui, para vocês entenderem o processo. Agora, caso a pessoa queira se aprofundar, eu tenho um conteúdo muito top, só que é muito denso. Se você tiver o espírito parasita, por favor, não venha. Aqui a gente não tem espaço para gente que tem o espírito derrotado. Eu gosto de pegar pessoas que têm o quê? O espírito vencedor, mente para cima, mente pronta para poder aprender. Então isso daí é o meu foco em relação às pessoas que eu retorno em relação a esse contato. Então eu quero que vocês mais uma vez tenham uma excelente quarta-feira. A gente deu um overview aí para que vocês fiquem atentos. Anotem tudo, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó, que na semana a gente tem, em relação ao nosso sentimento, ó, altas no dia estava preenchido, verde, porque teve maior número de alta no dia do que baixa, alta na semana está maior do que baixa, compras do dia está maior do que baixa e compras da semana está maior do que baixa. Se vocês pegarem aqui, ó, exatamente das compras da semana, se a gente for ordenar aqui para vocês, ó, quantos ativos tem uma ponta compradora, sendo que a gente sabe que tem 35 ativos na semana que eles estão comprando, ajudando a empurrar esses ativos no nosso mercado, e também tem 9 ativos que eles estão ajudando o quê? A empurrar para baixo na movimentação da semana. A gente também vai postar aqui para vocês, olha aqui, ó, exatamente esses ativos aqui. Coincidentemente, esses ativos que estão caindo na semana, o que eles fizeram hoje? Dos 10, a gente tem aqui 7, eles o quê? Sentaram a mamona na ponta vendedora dentro do nosso mercado. Lembrando mais uma vez, pessoal, que esse nosso conteúdo, a gente não recomenda absolutamente nada. Esse nosso conteúdo, ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Aqui o nosso disclaimer, então a gente fala sempre com todo mundo, olha, seja seletivo em suas análises, foque sempre a opinião própria, com embasamento coerente, e aqui embaixo o segredo para você ter vida longa no mercado financeiro. Nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Espero dessa forma poder ter contribuído para vocês que seguem o nosso conteúdo. Peço mais uma vez para que vocês espalhem esse vídeo, pessoal, para todas as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades. Aqui a gente faz um trabalho com muito carinho para poder ajudar o investidor pessoa física a não ser mais taxado como perdedor dentro do mercado financeiro, sendo que aqui a gente faz um trabalho muito sério para poder alertar o investidor pessoa física que está aí rodando no mercado financeiro. Grande abraço a todos, ótima quarta-feira e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!